Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saúdo a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje, particularmente, estudaremos o capítulo 7, um capítulo um pouco mais longo, no entanto, com grandes lições, importantes lições para a nossa vida debaixo do sol. Nós já estudamos os capítulos anteriores, em que o rei Salomão, o pregador, ele aborda a riqueza, o aproveitar a riqueza, o correr pela riqueza. Ele também abordou com muita sabedoria a busca pelos prazeres desta vida, que muitas vezes as pessoas empreendem esforços imensos, no sentido de que se complementarão, se satisfarão. E Salomão abordou muito bem, nós já vimos em aulas anteriores, nada disso preenche o ser humano. Há necessidade, sim, de uma transcendência, de uma busca de Deus, que aqui debaixo do sol não encontraremos felicidades nas coisas que aqui estão. Portanto, a nossa felicidade completa está perfeitamente em Deus. Como disse, a aula de hoje é a lição 7, e o tema é lidando com a adversidade e o pecado. Meus irmãos, o nosso texto áureo está registrado nesse mesmo livro, no capítulo 7, verso 12, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Vejam aqui a abordagem que ele já faz logo nesse texto. O dinheiro é bom, é uma sombra, mas a sabedoria, como sombra muito frondosa, como sombra muito fresca, tem a vantagem de nos levar à vida, nos dar vida. Imaginando que a sabedoria seja o Senhor Jesus, então a vida eterna está inteira nessa sabedoria. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe, Eclesiastes 7, dos versos 1 a 15. Muito bem, nossa lição então, a lição 7, lidando com a adversidade e o pecado, tem o seu esboço, com uma introdução, um primeiro tópico, aprendizado e paciência na adversidade. No segundo tópico, moderação no mundo injusto. E por fim, o terceiro tópico, o homem é o único culpado de sua aflição. E então, uma conclusão. Vamos então para uma introdução nessa lição 7, lidando com a adversidade e o pecado. Salomão prossegue seu discurso num estilo mais proverbial e categórico, que podemos perceber que ele iniciou no capítulo 6. Embora não perca de vista o tema principal, nem abandone a questão que vem se desenvolvendo a respeito
de como lidar com os problemas e os males que há debaixo do sol, ao mesmo tempo, ele se mantém firme no propósito de orientar os seus leitores a buscarem em Deus a verdadeira felicidade, que a maioria dos homens busca inutilmente nas vaidades desta vida. Este capítulo 7, ele tem o seu diferencial, porque ele vai ser, como nós abordamos na introdução, mais proverbial, mais categórico. O que é isso? Ele estará trabalhando com máximas, com frases prontas, com muitas ideias, com várias ideias em frases prontas, em máximas, tá certo? Então ele tem essa diferença entre os outros capítulos, que tinha assim um desenvolvimento de uma ideia em versos, em maior número de versos, um desenvolvimento de uma ideia em um maior número de versos. Aqui ele está trabalhando também com uma ideia sempre, mas com máximas, e essas máximas, essas palavras é que ficam mais facilmente gravadas em nossos corações. Vamos então para essa nossa lição. No seu primeiro tópico está aí o aprendizado e paciência na adversidade. O capítulo 7, dos versos 1 a 15. Eu quero fazer a leitura com os irmãos antes de passarmos para a análise, o estudo do nosso material de apoio, tá? Capítulo 7 de Eclesiastes. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endurecer até ao sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que se prolonga seus dias na sua maldade. Muito bem, vejamos logo no verso 1 que ele coloca: melhor a boa fama do que o melhor unguento, o melhor perfume. Ele está colocando que a boa fama, o ser reconhecido por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, é melhor do que o melhor perfume. É interessante que nós usamos o perfume para agradar as pessoas que estão à nossa volta.
tá certo? Se fosse só para nós mesmos, a gente ficava com um vidrinho de perfume cheirando em casa, não é? No entanto, nós usamos o perfume para quê? Para nos tornarmos agradáveis. E ele usa dessa comparação para dizer: olha, ser reconhecido, ter uma boa fama, ser visto, é melhor do que agradar pelo bom cheiro. Assim, ele não está estimulando simplesmente uma fama, uma busca de fama nesse mundo, porque é passageiro, porque acaba-se aqui mesmo. No entanto, ele está estimulando o quê? Que as nossas boas obras, que o nosso bom porte, a nossa boa maneira de ser, possa de alguma forma impressionar aqueles que estão ao nosso redor, e possa ser úteis, né? As nossas obras, nosso comportamento, nossa maneira de ser, aqueles que estão ao nosso redor. Isso de alguma forma mostra a sabedoria de Deus em nós. E ainda ele coloca: melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Ora, não é ele mesmo que estimulou que devemos nos alegrar, que a alegria é a nossa porção nesse mundo? No entanto, ele está considerando que a sabedoria obtida na casa do luto, na casa do sofrimento, na adversidade, ela é preciosa, mais preciosa do que o gozar a vida, o gozar todos os bens. Então, ele está colocando que a sabedoria é mais valiosa do que a alegria e os próprios prazeres. Já no texto áureo nós vimos ele colocando a sabedoria melhor do que o dinheiro. Agora ele coloca a sabedoria mais excelente do que os prazeres, e consequentemente mais excelente do que a riqueza. E aí ele diz: melhor a tristeza do que o riso. E por quê? Porque nós vamos ali num lugar onde há luto e consideramos a nossa vida, teremos o mesmo fim. Como devo fazer? Como devo proceder? Ali também, onde se tem o testemunho do falecido, foi um homem de Deus, viveu bem nessa vida, serviu a Deus, foi justo, foi homem digno. Isso nos traz sabedoria. Ainda, aquele que morreu, faleceu, já não tem mais parte nessa vida, portanto não tem mais aflição, cessam as aflições e as angústias deste mundo. Então, ele considerando isso, ele está mostrando: olha, na casa do luto tem sabedoria, na casa da tristeza o coração se faz melhor. E aí ele diz que o coração do sábio anda na casa do luto. Ora, o coração do sábio anda triste, aborrecido o tempo todo? Não. O que ele está querendo dizer é que se lá onde há luto, há tristeza, há uma sabedoria, o coração do sábio está na sabedoria. Não é simplesmente sofrer a tristeza, mas usar da tristeza como forma de aprendizagem, de crescimento. Tá certo? E aí ele traz ainda, dentro dessa adversidade, dessa tristeza, ele traz o quanto é melhor a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo, o quanto é melhor o coração se fazer triste pela repreensão do que quanto estar na alegria da tolice. E aí a repreensão, que, como diz Hebreus, que durante um tempo parece ser de tristeza para nós, mas produz um fruto eterno, e de alegria com o próprio Deus, alegria eterna. E quando muitas vezes estamos somente para desfrutar o prazer dessa vida, a alegria dessa vida, acabamos por quê? Acabamos por achar que a vida é só prazer, e aí nós vamos enveredando por achar que tudo é prazer, tudo é alegria nesse mundo. Pobre de nós se acharmos assim, vamos ser surpreendidos, porque o dia da adversidade chega.
E aí ele coloca aqui também, no verso 7, a opressão faz endurecer até o sábio, a injustiça. Vejam que a sabedoria, ela enxerga a justiça, ela vê com justiça. Portanto, a opressão, o mundo com as suas injustiças, endoidece até o sábio. E aí, por isso mesmo, é que é muito bom nós encararmos esse mundo de injustiça com sabedoria, de não nos enraivecer, nos aborrecer o tempo todo com as injustiças, mas também não dá para concordar com elas. Então, é seguirmos em Deus, buscando graça, paciência, para nós suportarmos as injustiças que sofremos ou que vimos no mundo, tá certo? E aí no verso 9 ele diz: não te apresse o teu espírito a irar-te, a irar-se contra as injustiças e contra o que está errado. Mas ele fala o quê? A ira abriga-se no seio do tolo. Então há uma recomendação bíblica de como lidar com a ira, e nós vamos ler daqui a pouco, são as indicações de referências que nós leremos daqui a pouco, a respeito de lidar com essa ira, lidar com esse sentimento de discórdia da injustiça ou de alguma coisa errada. E por fim ele chega, que a sabedoria como a herança são boas, a sabedoria como o dinheiro são bons, são sombras. Irmão, não devemos condenar simplesmente o dinheiro, condenar a riqueza. Precisamos abordar a riqueza de forma sábia. Nós já aprendemos isso em capítulos anteriores. O problema é o amor à riqueza, é não fartar-se, é não contentar-se com a riqueza que tem, ou com o que pouco que nós temos. Mas ele diz que a vantagem da sabedoria é aquela da vida. Ela encaminha a vida, ela encaminha ao próprio Deus. Por isso que o homem que despreza Deus, biblicamente é um louco, é um tolo. E a palavra diz aqui: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Por favor, aqui é uma expressão para que nós entendamos. Não é que Salomão está dizendo: Deus fez tudo torto, Deus fez tudo errado. O torto é muitas vezes aquilo que nós enxergamos, que parece estranho, parece diferente. Eu lembro da minha aula, quando eu tive na escola teológica com o pastor Afonso, e ele falava assim: é interessante como Deus fez a jabuticaba pequenininha, colada no tronco. A melancia fez numa cordinha tão frágil, algo tão pesado numa cordinha tão frágil, e a jabuticaba num tronco tão duro, tão forte. Quem endireitará? Parece que está estranho aos nossos olhos. Assim são muitas coisas nesse mundo. Muitas vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, Deus podia ter feito diferente. É o que está feito, e nisso há sempre a sabedoria e a perfeição de Deus em toda a sua criação. O livro de Romanos diz que ele demonstra o seu poder através de toda a obra criada. Então, entendamos aquilo que parece estranho, na verdade, Deus sabe por que fez assim. E aí ele mostra também, no verso 15: há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga seus dias. Parece que Deus fez torto isso. O justo padece e morre cedo, e o ímpio parece que prolonga e se alegra. Parece que Deus fez torto, mas na verdade Deus sabe todas as coisas, e o sábio não se perturba, não pode se perturbar com aquilo que lhe parece torto, porque na verdade Deus é quem o fez e sabe
o que faz. Amém? Meus irmãos, vamos agora então à abordagem do nosso comentarista a esse texto que lemos dos versos 1 a 15. Depois de muito argumentar sobre a vaidade de se acumular riquezas sem delas desfrutar, e que é melhor o contentamento com pouco do que a inquietação com muito, o pregador dá uma sentença: que nenhum prazer debaixo do sol é melhor e mais valioso do que a virtude pelo qual um homem vem a ser conhecido por outros. Melhor a boa fama do que o melhor unguento. E visto que na morte a integridade dessa fama é posta à prova, na medida em que a memória do homem de virtude permanece entre os vivos, a Escritura remata que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém. Em comparação com as incertezas e sofrimentos que aguardam aquele que vem ao mundo, o que deixa essa existência, por outro lado, pode fazê-lo com a certeza de que fez e de quem foi, e um senso de segurança quanto ao que o aguarda na eternidade. Mas esta consideração não é útil apenas para aquele que está para partir, mas também para os que assistem à partida de outrem. Como diz o sábio, na casa do luto, isto é, na contemplação e na consideração da morte, vemos o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Os entretenimentos, contentamentos de que desfrutamos nesta vida podem não ser pecaminosos, mas podemos facilmente esquecer de que é tudo vaidade. E quanto mais permanecemos na casa onde há banquete, na casa da alegria, mais nos iludimos e imaginamos que estas coisas permanecerão. E é a maior surpresa quando a adversidade bate à nossa porta. E qualquer que, de algum modo, nos incite a não nos acomodarmos ao nosso gosto natural por tais prazeres, sejam nos repreendendo ou exortando, deveria ser apreciado pelo favor e benefício que nos está fazendo. Fica aqui mais uma recomendação, agora pelo nosso comentarista, de que na casa onde há luto, os vivos consideram seu coração, a pessoa que está falecendo, morrendo, ele tem, se um justo, se um sábio, ele tem a certeza da sua vida eterna. E os irmãos têm muitos testemunhos de pessoas que falecendo viram o céu se abrindo, falecendo no momento da sua partida, consegue abençoar os seus como Jacó, ou consegue ter visões de Deus vindo buscá-lo. Irmãos, estamos, vamos dizer assim, cheios desses testemunhos na igreja, tá certo? Então, para esses, ali é um bom lugar, o estar passando desta vida para o Senhor, para o descanso eterno. Quem ficou, considera. E ainda ele vai dizer que se o nosso coração estiver somente na casa do entretenimento, da alegria, dos prazeres, é perigoso não lidarmos bem com a adversidade. E ainda que há um benefício quando somos repreendidos, somos exortados. Há um benefício quando somos contrariados, se os nossos corações estiverem ligados apenas a este mundo, aos prazeres, à busca desse mundo. Então, como disse, já citei, Hebreus, que Deus repreende os seus, Deus corrige os seus filhos e açoita aquele que tem por filho. Hebreus diz que muitas vezes a contrariedade, a correção, as lágrimas, as tristezas promovidas pela correção de Deus traz um peso eterno, a salvação, a alegria eterna. Então, levemos em conta muitas vezes essas correções
Tá certo? E é muito comum nós ouvirmos pessoas que recebem advertências até de gente que nem é da casa de Deus, nem é crente. Nós comumente usamos a metáfora da mula falando com o profeta. Agradeça, irmão, porque a Bíblia diz que quando somos repreendidos, somos ensinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós lemos essa palavra todo mês durante a Santa Ceia. Muito bem. As referências, as palavras citadas na nossa lição como indicação de leitura, Jó, no capítulo 21, verso 7. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder? Por que os ímpios ainda progridem? É o que a gente vê o sábio muitas vezes questionando, né? Entendam que já o salmista Asaf já tinha esse questionamento no seu coração. Ele observava, parece que o ímpio vai bem, prospera, e é famoso, e é reconhecido. Espera aí. Continuando ainda, Jó 21, verso 12 e 14. Levanta a voz ao som do tamboril e harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura. Ou seja, até mesmo a aflição do sábio é passageira. Até mesmo a aflição do justo se acaba. Por quê? Porque o ímpio e a sua injustiça também termina, acaba. Tá certo? Provérbios 27, verso 6. Aqui o Salomão, neste provérbio, ele considera a correção como um bem, a exortação do sábio como um bem. E no verso 6 diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Portanto, a correção de quem te ama é valiosa, e cuidado com os elogios e o reconhecimento de quem não te ama. Na verdade é falsidade. Ainda, meus irmãos, Lucas capítulo 6, outra palavra recomendada como leitura em classe. Lucas capítulo 6, verso 21, diz assim: bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis fartos. O 25: ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ou seja, bem-aventurado aquele que quer a justiça, o sábio que ama a justiça, que ama até mesmo a correção, porque vai ser farto. E aquele que despreza a correção, aquele que se sente farto, já se sente, será desprezado pelo próprio Deus. Tá certo, meus irmãos? Ainda em continuidade, um segundo tópico desta mesma lição. Contudo, o pregador também sabe quão terrível é a tentação que aquele que deseja ser sábio sofre ao constatar o mal que prevalece neste mundo. A perspectiva da injustiça que nunca é vencida e o poder corruptor de presentes e favores oferecidos em troca da injustiça são capazes de desviar até o sábio. Mas o caminho que este deve seguir é o da paciência, ou melhor, a longanimidade perante os homens, fugindo à tentação de irar-se e querer fazer justiça com as próprias mãos, a justiça própria, pois tudo um dia vai acabar. A injustiça também é vaidade,
é necessário também ser humilde diante de Deus, reconhecendo que Ele fará justiça ao seu tempo, e o que não se deve lutar contra a natureza das coisas que Deus dispôs desta ou daquela forma, por mais que não agrade ao nosso senso de justiça. Notemos como Salomão valoriza aqui a sabedoria como um bem mais importante daquele que se deseja vencer todas as coisas debaixo do sol. Não aquela que nos primeiros capítulos ele havia apresentado como uma inquirição acerca do fundamento e da razão de todas as coisas, mas a sabedoria que, a partir de uma constatação de tudo é vaidade, o homem trilha seus caminhos debaixo do sol no temor de Deus, e com esta sabedoria que ele nos recomenda desfrutar a prosperidade, ao mesmo tempo considerar a adversidade, isto é, considerar o lugar desta na providência divina, e portanto que ela nos sobrevém não como um mal, mas como um bem, para lembrarmos de quem somos, onde estamos, o que deve realmente importar para nós. Mais uma vez, a constatação de que o sábio sofre, pode ser corrompido, por isso mesmo todo o temor e toda a submissão a Deus, para que também não caia na corrupção desse mundo. E aí a humildade de aceitar o que Deus fez, o que não dá para ser mudado, aquilo que parece estranho para nós, mas que Deus na sua sabedoria estabeleceu. E a sabedoria de desfrutar todas estas coisas, e como disse o nosso texto aqui, não a sabedoria simplesmente questionadora, colocada lá no princípio do nosso estudo, que ele com sabedoria examinou, questionou todas as coisas, mas agora numa sabedoria mais voltada à compreensão, não questionando, não um questionamento com sabedoria, que também é uma sabedoria, mas agora uma sabedoria de compreensão, de resignação àquilo que Deus está estabelecendo, tá certo? E aí ele, considerando essa sabedoria, ele diz: olha, vem o dia da adversidade, considera, quando estiver na adversidade, que um é em oposição ao outro, para que o homem entenda que ele é passageiro, é vaidade, e que a esperança está realmente em Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, a palavra recomendada, os versos recomendados para esse segundo parágrafo, Efésios capítulo 4, vai abordar a ira do justo, a ira, e como lidar com ela. Efésios capítulo 4, verso 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Até mesmo quando irarmos contra alguma injustiça, contra algo que está errado, nós devemos com sabedoria lidar com essa ira. E ele recomenda, o apóstolo Paulo, cuidado para não dar ocasião ou lugar para que o diabo opere na nossa ira. Lembrando que a ira humana, como diz a palavra, não opera a justiça de Deus. Então, o certo é que quando irarmos, ire-se, revolte-se, isso é justo, não concordar com aquilo que está errado, no entanto, controle-se, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Romanos 12, 19, mais uma recomendação: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então a ira, na verdade, é uma resposta da nossa alma contra a injustiça, mas fazemos justiça com as nossas próprias mãos,
não é a forma mais correta. Por isso que Salomão recomenda, é melhor o longânimo, o paciente, do que o altivo de espírito. O altivo de espírito, eu resolvo, deixa comigo. Ai. Tá certo? Meus irmãos, assim nós terminamos este primeiro tópico, aprendizado e paciência na adversidade, seja ela o luto, a injustiça ou as perdas que possamos ter, a adversidade na nossa vida. Agora, um segundo tópico: moderação num mundo injusto. A leitura recomendada no capítulo 7, versos 16 a 22. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu deixei de colocar o slide com a leitura bíblica hoje, particularmente porque as versões que nós estamos encontrando estão um pouco conflitantes em algumas palavrinhas com a versão que nós usamos aqui, a corrigida, tá certo? Por isso que eu troquei, estou lendo na Bíblia hoje com os irmãos, tá joia? É porque nós estamos, até na corrigida, nós estamos tendo versões diferentes. Então, eu resolvi usar a nossa edição corrigida, mais antiga aqui, e prefiro ler então, tá bom? Bom, aí, Eclesiastes, capítulo 7, do verso 16 ao 22, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, que também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste aos outros. Vamos fazer algumas considerações, começando por: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Meus irmãos, há uma noção em nós que muitas vezes queremos aplicar a justiça a tudo. Isso parece ser muito bom, sermos justos, muito justos, mas análise muito sábia de todas as coisas e aplicação de justiça. Isso parece ser muito bom, afinal a justiça não é boa, ela não traz paz. Mas cuidado, ele fala da seguinte forma: justiça demais faz mal para você mesmo. E aí, por quê? Porque, irmãos, muita justiça não abre espaço para misericórdia. Muita justiça não abre espaço para amor. Entendam que o Senhor é justiça, mas também é amor. Se Ele fosse extremamente justo, estaríamos mortos, não teria ninguém. E a Bíblia coloca aqui para nós: não há homem que nunca peque. Assim, a nossa visão da justiça tem que ter espaço para o perdão, para a misericórdia, para a graça. É Tiago mesmo quem diz na sua epístola que a misericórdia triunfa do juízo. Ou seja, a partir da justiça feita condenatória, a misericórdia supera esse juízo. A misericórdia brota depois da justiça apontar o condenado, o errado. Então, muita justiça, chega uma hora que nós vamos ter que nos condenar, e aí isso vai nos trazer mal, porque olhando para nós também temos problemas, temos
erros. E se Deus não usar dessa misericórdia conosco, que seríamos de nós? Portanto, muita sabedoria na aplicação da justiça, porque ocorre duas coisas quando nós fazemos isso, muito justos. Nós nos condenamos a nós mesmos, porque com a medida que julgamos é que vamos ser medidos, nos tornamos hipócritas. E a segunda é que nós somos tão duros que nós vamos ter que fazer mal até aos nossos filhos, irmãos, porque somos justos demais. Então, seja justo, esforce-te, mas saiba, Jesus é o advogado. Por isso mesmo João já apontou isso. O homem que diz que não peca é mentiroso, então ele precisa da misericórdia. Seja misericordioso, é o que recomenda o Sermão do Monte, porque quem é misericordioso também encontra misericórdia. Amém? Não seja demasiadamente. Então, se não pode ser muito justo, então vamos ser ímpio. Aí ele vai dizer: não seja ímpio, não seja ímpio, não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morreria fora do seu tempo. Ou seja, a injustiça tem castigo, a injustiça tem um vingador que é Deus. E por que eu morreria fora do tempo? Ou porque eu contrariaria Deus? E aí ele diz: bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Quem teme a Deus escapa de ser justo demais, rigoroso demais, como escapa de ser ímpio. Amém? E aí ele reforça por fim: a sabedoria do sábio é melhor do que 10 governadores. E recomenda uma outra coisa: não dê muita corda, não dê muito ouvido ao que dizem de você, porque você vai de repente saber que o teu servo te amaldiçoa. Saber que alguém fala mal de mim. Daí ele vai dizer aqui: o teu coração também já confessou que você também muitas vezes já pensou mal de alguém, já fez mal a alguém. Mais uma vez, o equilíbrio de justiça e perdão, justiça e misericórdia, tá certo? Mais uma vez ele considera: você está dando muita ênfase ao erro do outro, cuidado que você também no seu coração aí já errou. Então ele está ensinando, meus irmãos, que se quisermos uma vida equilibrada, não dá para ser cruel demais, nem ímpio, bonzinho demais. É necessário estarmos em Deus, que Ele nos dará sabedoria e dará o equilíbrio para que nós possamos julgar todas as coisas e viver de forma sábia debaixo do sol. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante, viu, meus irmãos? Esse equilíbrio na nossa casa, na igreja, em tudo, toda a nossa vida. Precisamos ter espaço para esse amor, para essa graça, para essa misericórdia, como também precisamos praticar a justiça. Então esse equilíbrio é fundamental, e a justiça, a sabedoria, o amor, tudo em Jesus. Então vamos nos encher dele. Meus irmãos, vamos então para a análise do nosso texto. Salomão ainda considera o caso da injustiça prevalecendo ou sendo confundida com a justiça. Aqui lembra que ele mesmo chegou a ver em seus dias. É uma constatação comum, de fato, como isto não deveria nos levar a conclusões precipitadas, porque, como já demonstrado, Deus trará tudo a juízo e endireitará todas as coisas. O que ocorre é que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque.
Debaixo do sol não há justiça perfeita, e ainda que houvesse, tampouco seria devidamente reconhecida pelos homens. Mas, ao mesmo tempo, como ainda existe entre homens um senso comum do que é certo e errado, o pregador recomenda aqui aos seus leitores a moderação entre uma e outra. Não ser demasiadamente justo certamente não pode significar admitir alguma medida de injustiça em si mesmo, mas sim em relação ao comportamento dos outros. Aquele que deseja ser juiz do próximo e se imiscuir em questões alheias, ou mesmo gabar-se de sua própria justiça perante os outros, não estará seguro contra a impiedade dos outros. Por que destruiria a ti mesmo? Já não ser demasiadamente ímpio é um freio à tendência de o tolo considerar que a impunidade de uma injustiça ou o pecado seu significa que ele pode dar um passo além e agravar o seu erro. Há crimes e pecados tão graves que mesmo os homens mais indiferentes à moral e às coisas de Deus reagiriam com indignação e clamariam por punição. Aquele, porém, que pauta os seus caminhos segundo o temor a Deus, estará seguro contra esses dois extremos. É interessante, né, observarmos que até mesmo os ímpios, eles têm um sensozinho de justiça, né? Os irmãos bem sabem que mesmo nas prisões onde nós estamos com os piores homens da sociedade, né? Se fôssemos considerar como piores, na verdade nem sempre os piores estão na prisão, mas se fôssemos considerar, até mesmo entre eles há um senso de justiça. Existem coisas que não se pode fazer porque é errado. Então vamos atentar para sermos justos conosco mesmo, melhor que nós pudermos ser, mas com relação ao próximo, vamos ter o amor, o suportar. E a Bíblia coloca, como também a lição coloca, o sábio, o que teme a Deus, está livre desses extremos de tolerância ao pecado e de justiça ou vingança própria, ou ensoberbecer pela própria justiça. Vamos ler o Salmo 37, é a indicação de leitura do nosso material de apoio. Verso 23 e 24: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. É palavra que nos dá esperança, hein? Palavra que nos dá esperança. Os passos de um homem bom. Daqui a pouco nós vamos ver o que é um homem bom, ainda no continuar da lição, tá bom? Meus irmãos, agora no terceiro tópico, o terceiro tópico da nossa lição, do nosso material de apoio: o homem é o único culpado de sua aflição. A leitura bíblica recomendada, capítulo 7, do verso 22 ao 29, o qual passo a ler. Porque o teu coração já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste aos outros. Verso 23: tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração a saber, a inquirir e buscar a sabedoria, a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher
cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas não achei. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Bom, ele está agora com sabedoria, mais uma vez, ele volta a inquirir, a buscar sabedoria, a razão, conhecer as doitices, os desvarios, e aí ele analisa, ele enxerga a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Ele analisa aqui o prazer da prostituição, a mulher que seduz, e ele faz abordar para nós aqui, ó. O coração são redes e laços, e as mãos são ataduras. Meus irmãos, ele aborda dessa forma, mais uma vez inquirindo, buscando com sabedoria as doidices, e ele aborda essa busca do homem por este prazer com a mulher prostituta. E ele fala: o que for bom diante de Deus escapará dela. Vamos fazer uma recordaçãozinha? Vamos voltar ao Éden. Vamos voltar ao Éden. Lá no Éden, sejamos sinceros, já teve uma mulher que fez com que o homem cedesse. Por favor, percebam a força da mulher, tá bom? Não estou condenando Eva por isso, porque quem fez a mulher foi Deus, e Deus diz: é muito bom. Tudo bem? Muito bem. Eu só estou mostrando para os irmãos como é a força, qual é a força da mulher. Mas é interessante observar que Adão, depois de pecar, o homem caído, ele aponta: a culpa é da mulher e a culpa é do Senhor, que fez a mulher e fez eu cair. E joga a culpa em Deus. Vejamos outro homem, segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, no seu palácio, olhando, de repente ele vê uma mulher, Batseba, e Batseba está se banhando. Ali há um descuido da parte dela, evidentemente, que se mostra sedutora ao rei, ainda que não tivesse, quem sabe, a intenção, não fosse da sua vontade seduzir o rei, mas houve o descuido da parte dela. E vejam que Davi, o salmista, o profeta, o guerreiro, o rei, o ungido, o amado de Deus, o segundo coração de Deus, não resistiu. Não resistiu. Davi toma um caminho diferente de Adão e diz, confessa para Deus: Deus, eu pequei. E aí vem as suas consequências. O Salomão teve quantas mulheres? Quantas? 300 princesas e 700 concubinas. 1000. Meus irmãos, só para os irmãos terem ideia da matemática, ele passaria 3 anos, praticamente 3 anos, sem repetir mulher, se tivesse uma mulher por dia. Então ele tinha muita experiência do que estava falando. Ele falou: olha, cuidado.
Cuidado, porque foram essas mulheres que o fizeram pecar. Então ele, já na sua, quem sabe, velhice, já voltado para Deus, ele aconselha a nós: cuidado. A nossa lição, agora, o material de apoio diz assim: o sábio que foi rei em Jerusalém recorre agora à sua própria experiência para expressar uma grande decepção com as limitações da capacidade humana. De certo modo, repetindo o que já havia dito no primeiro capítulo, Salomão fala sobre as suas inquirições acerca da sabedoria, o seu desejo sincero de compreender e distinguir a razão e os desvarios, a fim de servir a Deus e ao próximo como convinha. Mas aqui não apenas diz quão pequenos foram seus avanços em direção de uma solução para os problemas filosóficos que propôs a si mesmo, mas acrescenta que obteve uma resposta pela experiência, uma triste e amarga resposta ao constatar o terrível prejuízo que uma mulher, cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras, pode causar a um homem que cair em seus engodos. Esta pode ser considerada uma reflexão bastante pessoal, mas que no contexto do capítulo é citada para exemplificar como o homem pode ser sutilmente desviado da retidão e perder-se por completo, a menos que Deus seja misericordioso para livrá-lo. Naturalmente, o pregador não se refere às mulheres de modo geral, mas sim àquelas que conviveu quando começou a desposar as filhas das nações vizinhas, e estas o fizeram erguer altares aos falsos deuses. Sem dúvida, recuperado pela graça de Deus dessa terrível experiência, o sábio expressa quão verdadeira é a constatação de que os males existem por culpa nossa, por não darmos ouvido à voz da sabedoria e dar ouvido à mulher perversa, e é apenas um desses erros. Daí a sua conclusão: Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Está aqui, mais uma vez, a constatação, pelo nosso texto, a experiência de Salomão. E a palavra dele diz: o que for bom diante de Deus. O que é ser bom diante de Deus, né? Davi não era o amado de Deus? Parece que não me escapou. Salomão, o homem a quem Deus deu tanta sabedoria, tanta riqueza, tanto poder, não escapou. Meus irmãos, bom diante de Deus é aquele que o obedece. Bom diante de Deus é aquele que teme a Deus. Bom diante de Deus é aquele que se preocupa em fazer tudo segundo a vontade de Deus. Esse escapará. E tem outra coisa: para ser bom diante de Deus, tem que obedecer o que Deus recomenda. Vigiai e orai. Vigilância e oração. Vigilância, esforço nosso. Opa, não posso. Análise nossa, não posso. Oração é buscar esforço, poder de Deus para nos guardar, porque a nossa força é pequena. Tá certo? Por isso Provérbios 23 diz: quando o vinho se mostra vermelho no copo, ele diz da sedução da mulher. Provérbios 23, leia lá o capítulo todo, os irmãos vão perceber bem. Quando o vinho se mostra vermelho no copo, foge, sai de perto. Vigilância. Mas só vamos ter essa força para fugir se estivermos em comunhão com Deus, em oração. Por isso a oração que Jesus ensinou, a famosa oração do Pai Nosso: Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Aí estamos vigilantes e orando. Aí sim escaparemos. Isso é ser bom diante de Deus.
obedecer, temer, buscar Deus e entender que a força disso não está em nós. A Bíblia diz aqui, o que for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então é Deus que nos dá o escape, mas exige-se vigilância e oração e clamor, tá bom? Meus irmãos, e concluir que Deus fez tudo perfeito, fez o homem reto, mas o homem buscou invenções, buscou prazeres, buscou satisfações além daquilo que Deus deu para ele, além daquilo que Deus criou para ele. Nisso está o pecado da humanidade, é não satisfazer-se naquilo que Deus nos dá, e dá-lhe invenções uma atrás da outra, e nunca se satisfarão, porque a nossa satisfação está no nosso Deus. Vamos observar alguns versos bíblicos que mostram essa experiência de Salomão. 1 Reis capítulo 11, versos 1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir aos seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Entenderam? O sábio, o rico, o abençoado, o amado de Deus, o guerreiro, o salmista, o profeta, nenhum deles escapou. E por quê? Porque não deu ouvido a essa palavra. Vigilância, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Provérbios 5, o verso 3 diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Aí no verso 7: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis da palavra da minha boca. Orai e vigiai. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua. Ele está dizendo que não é para não ir na casa dela, ou estar próximo dela. O próximo que eu digo é em contato, mas ele diz para não chegar nem perto da casa, corre dela, foge dela. Ou não temos o exemplo de José, fugiu. A recomendação aqui, nem chegue perto dela. Tá certo? Então está a recomendação para nós, servos de Deus. Meus irmãos, cá para nós, nesses últimos dias, quantos homens bem significativos na obra de Deus têm tropeçado e caído? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos sempre obedientes à sua voz. E por fim, uma conclusão. Concluindo, temos agora no nosso material de apoio, na lição de hoje, consideramos as diversas aplicações da sabedoria divina, e que o caminho de Deus para nós em meio às injustiças e desvarios dos homens é o da paciência e humildade, bem como o da moderação, pois sabemos que todas as coisas debaixo do sol vão passar, e que somente Deus pode implantar uma justiça perfeita, e é na esperança desse fim, que se estenderá por toda a eternidade, que aguardamos o dia em que seremos redimidos de todas as nossas debilidades, fraquezas e imperfeições, que ainda de alguma coisa afligem a nossa existência. Oh glória! Chegará o dia em que toda lágrima se enxugará, todo sofrimento, injustiça, toda tentação, luta, aflição com o nosso próprio corpo será findada, e gozaremos o céu com nosso Deus. A justiça eterna,
o prazer eterno, a alegria eterna, a vida eterna. Assim, meus irmãos, mais uma vez terminamos esta lição 7, lidando com a adversidade e o pecado, cujo esboço teve uma introdução, um primeiro tópico, aprendizado e paciência na adversidade, um segundo tópico, moderação num mundo injusto, o terceiro, o homem é o único culpado de sua aflição, e por fim, uma conclusão, refazendo então o texto áureo que diz: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes 7:10. Assim finalizamos esta aula, e que a bênção de Deus esteja sobre todos. Assim nós terminamos e desde já abençoamos a todos em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Rádio Net Grata Nova.
Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.